Olá, seja bem-vindo à nossa aula e hoje nós vamos falar sobre um indicador fundamentalista chamado de vacância, um indicador que talvez poucas pessoas ouviram falar, principalmente quem é novato aí no mundo dos investimentos, mas é um indicador muito importante e muito utilizado. Mas afinal, o que é a vacância? Nada mais é do que a relação de espaço vazio. Como assim? Vamos ver o cálculo aqui que vai ficar bem claro. Então, a taxa de vacância, qual que é a vacância? Basta você pegar o espaço vacante, que é, ou seja, é o espaço vazio. O que é espaço vazio? É aquela região a qual não está sendo alugada. Então, imagine um apartamento, né? Um prédio, e você tem lá um andar que não está sendo alugado. Ali é o espaço vacante, né? Um espaço que está vazio, beleza? O que você faz? Pega esse espaço e divide pelo espaço total. Ok? Que aí você vai ter a taxa de vacância, que a gente chama simplesmente de vacância. Qual que é a vacância desse fundo imobiliário? Imagine assim que é de 10%. Isso quer dizer o quê? Que a cada 100 metros quadrados, 10 não está sendo alugado, 10 está livre. Beleza? Então isso que está representando é o quanto de espaço que está livre, está vazio, ninguém está ocupando ali. Ah, mas por que isso? Não, porque não conseguiu alguém, porque claro que para o fundo imobiliário é melhor que tenha alguém lá para estar dando dinheiro, mas às vezes o inquilino ele sai e leva ali meses ou até mesmo anos para você repor um inquilino ali neste local, tá? Então a vacância é um indicador muito interessante quando o assunto é fundos imobiliários. Por quê? Porque ele impacta direto nos rendimentos, óbvio, né? Se você tem lá um fundo imobiliário que está 100% de vacância, não tem ninguém pagando aluguel, então você não está ganhando dinheiro nenhum, ok? Então ele impacta direto nos rendimentos, ele pode indicar que o FII possui boa gestão, bons imóveis e boa localização. Pensa assim, uma vacância baixa ou tende a ser muito baixa de um fundo imobiliário, isso mostra que ele pode ter, não quer dizer que ele tenha, mas que ele possa ter boa gestão, bons imóveis e boa localização. Por quê? Saiu alguém, antes desse cara sair, como que os imóveis são bons, está em boa localização, o gestor, que ele também é ativo, ele vai lá e já encontrou um novo inquilino. Então o cara saiu do imóvel, já entrou outro inquilino, já está recebendo aluguel e a taxa de vacância é baixíssima, ok? Então é legal a gente olhar o histórico de vacância. Quando a gente olha o histórico, qual que é a vacância ali de um fundo imobiliário, é interessante a gente olhar para verificar justamente isso que eu estou comentando aqui agora. Quanto menor, melhor é. Só que a gente também tem um ponto interessante aqui, que aí é um ponto um pouco mais avançado, vamos dizer assim, não é para amadores isso. Às vezes um fundo imobiliário, ele está sendo negociado ali a um preço justo, é um fundo imobiliário razoável, você pode até encontrar uma boa oportunidade se ele tiver uma vacância alta, uma vacância considerável, tá? Mas, novamente, isso aqui geralmente não são fundos imobiliários bons, são fundos imobiliários médios, ou até mesmo pode ter casos que tenha fundo imobiliário bom. Ele fez um empreendimento ali que, sei lá, 20% era da Volks, por exemplo, né? Ela alugou um grande galpão industrial e ela saiu porque fechou a porta aqui no Brasil ou encontrou, vai mudar a unidade desse estado para outro estado, ela saiu daquele local, né? Terminou o contrato, ela saiu, e aquela área é muito difícil de ser alugada, e o mercado pode precificar isso. Por quê? Porque ele quer olhar o que? O dividend yield. Se essa empresa saiu, os dividendos pagos caem, logo o dividend yield cai também. E aí o que acontece? Pô, eu estou ganhando pouco nesse fundo imobiliário. O investidor ele pode pensar assim, eu estou ganhando pouco, né? Eu vou vender minhas cotas e vou comprar outro fundo imobiliário. Muita gente pode pensar dessa forma. E aí o que acontece? Muita gente vendendo, o preço do fundo imobiliário cai. E aí chega uma hora que equaliza aquele dividend yield e ele não alugou ainda aquele imóvel, né? Ele ainda está com 20% de vacância. Aí o que acontece? Alguém vai lá e aluga, né? Ele consegue achar um inquilino, né? E aí volta, aumenta em 20% o preço dos rendimentos, né? Vamos dizer que é proporcional isso à vacância com quanto de aluguel que vai pagar, vamos supor que seja 1 para 1. Então aumenta em 20% os rendimentos e aí esse fundo imobiliário ele vai tender a ter um upside, né? um ganho do preço, o preço deve subir ali uns 20%. Né? Então pode ser visto também como uma boa oportunidade, tá?
Mas isso aí já é um ponto mais avançado. Você vai ter que analisar muito bem há quanto tempo aquele imóvel está vazio, se é recorrente ele está vazio, né? Qual é a dificuldade dele ser preenchido, porque pode ser que ele está há 1 ano e ele fique mais 2, 3, 4, 5 anos vazio. Ok? Então a gente tem que ter muita atenção quanto a isso. Então por isso que eu falo, isso aqui já é um ponto um pouco mais avançado. Tenha muita cautela em investir em fundos imobiliários que a vacância é alta. Só invista se você de fato está compreendendo muito bem o que está acontecendo ali. Porque pode ser que o fundo imobiliário tenha uma gestão ruim e esse fundo ele vem até ser nada lucrativo aí nos próximos anos. Beleza? Então tenha muita cautela quanto a isso. Outro ponto interessante é a gente analisar, que eu já comentei, analisar o histórico de vacância, verificar se o fundo imobiliário ele tem uma vacância baixa, que isso mostra o item acima, que pode indicar que o FII ele tem uma boa gestão, bons imóveis, está bem localizado e por aí vai, beleza? Uma grande observação que eu tenho que trazer aqui é o seguinte, alguns fundos imobiliários, em vez de trazer a vacância de espaço, eles trazem a vacância financeira, ou seja, ele já tem, para esse espaço vazio, ele já tem uma renda esperada, e essa renda, esses rendimentos, eles podem ser relacionados com os rendimentos totais que esse fundo imobiliário deve ter, e aí eles trazem o que a gente chama de vacância financeira, ou seja, em vez de ser o espaço vazio, é os rendimentos vazios, os rendimentos que estamos deixando de ganhar, ou seja, esse imóvel aqui, ele representa 10%, mas em rendimentos é só 5%, entende? Então a gente consegue olhar isso também, porque o rendimento dele é metade, o espaço é muito maior do que os outros fundos imobiliários, mas ele paga metade em termos de espaço quando comparado aos nossos outros imóveis. Então por isso que a vacância financeira seria menor. Da mesma forma pode ser maior, é um baita do imóvel, por mais que o espaço dele é menorzinho, o aluguel ali a gente consegue um aluguel muito melhor, porque a infraestrutura é muito melhor do que as outras, está muito bem localizado, está em um local onde é precificado isso, o aluguel é maior, por exemplo, o aluguel lá em São Paulo, ele tende a ser maior do que o aluguel em uma cidadezinha menor, Então tudo isso é considerado. Então eu gosto muito do indicador vacância financeira, certo? Então geralmente quando você olha o resultado gerencial do fundo imobiliário, você lê a lâmina lá dos resultados, eles costumam trazer a vacância financeira, beleza? Então é um valor bem interessante de ser analisado. Vamos para um exemplo aqui, Então a gente já viu que a relação de espaço vazio, vimos no que impacta isso, o que é interessante olhar e as oportunidades por trás disso, que às vezes uma vacância alta também pode representar uma oportunidade, porque vai ser ocupado esse imóvel e a gente vai ganhar mais dinheiro, desde que isso já esteja precificado também, já está lá no preço. Porque pode ser que tem muito espaço vacante, a taxa de vacância é alta, só que isso não está precificado. O dividend yield dele está lá baixinho, em vez de ser 1%, está 0,7%, ou seja, esse 30% do espaço vazio ali não foi precificado. Tem que esperar o preço cair para o dividend yield subir, e aí sim, quando equalizar, aí sim esse espaço vacante pode ser uma boa oportunidade de compra, desde que o imóvel seja bom e por aí vai. Tem que analisar bem, tá? Mas vamos lá, vamos para um exemplo aqui só para ficar claro a vacância em termos de espaço. Então vamos lá, um espaço total, imagine lá um fundo imobiliário que tem um espaço total de 10 mil metros quadrados, mas o espaço vacante, ou seja, o que está desocupado, é 500 metros quadrados. Como que a gente calcula isso? O espaço vacante, que é o 500, divididos pelo espaço total, que é 10 mil. Dá quanto? 0,05, multiplica por 100 para trazer em porcentagem, dá 5%. Ou seja, 5% desse fundo imobiliário está vazio, certo? Então, é um indicador bem interessante aí que a gente deve levar em consideração na hora de analisar. Vacância, ok? Então é isso por essa aula. Espero você na nossa próxima aula e até logo!